Jesus. O Senhor prometeu que o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar de todas as coisas. Assim eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor revele a palavra do Senhor. Revele, Senhor, o que está atrás das letras e nos ensina, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Se falhar, eu te falo. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Haja luz. Amém. Aleluia. Funciona. Glória a Deus. O nosso corpo físico precisa de alimento, certo? É preciso de alimento para crescer quando nós somos crianças. E quando nós já somos adultos, precisamos de alimento para nos mantermos vivos. E se não há alimento, o nosso corpo pede alguma coisa, qualquer coisa. As pessoas que estão em estado de fome mesmo, eles comem o que encontrarem. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui para a África, creio que uns 20 anos atrás, uma das coisas que me chocou, que me marcou muito, é ver algumas crianças que estavam vendendo uns canudinhos. Parece aquele canudinho de amendoim que a gente compra. E eu perguntei, o que é que vocês estão vendendo? Eles falaram, é terra. É terra. Era bonitinha, era uma terra vermelha, era diferente do areião que a gente pisava. E eles vendiam terra. Era bem baratinho. Às vezes é o que eles tinham para comer. Então o nosso corpo precisa de alimento. E busca o que for possível. Mas nós somos espírito. O ser humano é espírito. E o nosso espírito também precisa de alimento. O espírito não cresce, mas o espírito amadurece. E o ser humano tem uma fome espiritual. Porque nós somos espírito, o nosso espírito precisa ser alimentado. E assim como o corpo físico, quando ele não é alimentado, ele procura alguma coisa para comer, o nosso espírito também. Não é por acaso que filmes que atraem tanto o ser humano são filmes esotéricos, filmes místicos, Avatar, filmes de terror, filmes de sobrenatural. O ser humano tem uma fome espiritual. E se nós não recebemos o alimento certo para o nosso espírito, ele vai procurar o alimento errado, porque é o que tem. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre como crescer espiritualmente. A palavra do Senhor fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a volta do Senhor. Vosso espírito, alma e corpo. Mas como você pode conservar o seu espírito íntegro e irrepreensível se nós alimentarmos o nosso espírito com coisas desse tipo, né? E o ser humano busca tanto que às vezes busca experiências sobrenaturais, e então às vezes vai para as drogas, porque as drogas dão um estado de alucinação, né? Tem os alucinógenos. Vocês já ouviram falar, tinha um santo daime na Amazonas, tem alguns cogumelos que fazem as pessoas viajarem, e o próprio álcool, e o ser humano vai buscando experiências espirituais, e fala-se em viagem astral e coisas assim. Mas eu quero falar para você, como o nosso Criador, que Ele que fez você ser um espírito e ter uma alma e habitar num corpo,
qual é o alimento que Deus preparou para o espírito. Aleluia! Existe um alimento para o espírito, assim como existe um alimento para o corpo. Nós sabemos que se nós tivermos uma alimentação saudável, o nosso corpo vai bem. E se nós tivermos uma alimentação saudável para o espírito, o nosso espírito vai bem, ele amadurece. Então, quero abrir a palavra do Senhor com você no livro de Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios 4, vamos ler do verso 11 ao 14. Efésios 4, de 11 a 14. Aqui nós perceberemos que Deus está interessado no nosso amadurecimento espiritual. Efésios 4, 11. Aqui fala de Jesus. E Ele mesmo, Jesus, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E eu vou dizer para você que tudo isso aqui é espiritual e é sobrenatural. Alguém recebeu uma unção apostólica, uma unção profética, uma unção evangelística, isso tudo é sobrenatural. E Ele mesmo deu esses ofícios, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus está interessado em que você seja aperfeiçoado. A palavra grega usada nessa questão, aperfeiçoado, é a mesma palavra que pode ser usada para consertar uma rede de pesca. Deus quer consertar você, Ele quer aperfeiçoar você, Ele quer edificar você, até que você chegue à estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele é o nosso exemplo, Cristo homem, para que não sejamos mais meninos. Tem pessoas que são eternamente meninos espirituais, mas para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Deus não quer que você permaneça menino espiritual, Ele quer que você cresça à estatura de Cristo. Ele quer aperfeiçoar você para a obra do ministério. Mas como nós podemos crescer espiritualmente? Que tipo de alimento, que tipo de prática a gente pode fazer para crescer espiritualmente? Eu quero compartilhar com você 4 passos nesse processo de amadurecimento espiritual. O primeiro passo é alimentar o espírito. E o espírito começa se alimentando com leite, como uma criança. Um homem sábio e importante em Israel, chamado Nicodemos, um príncipe, ele vem até Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como, Senhor, nascer de novo? Porventura devo voltar a entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas. Quem nasce da carne é carne. Então Jesus não fala de reencarnação. Se alguém reencarna, há uma doutrina que fala que a reencarnação é para aperfeiçoamento do espírito, não é? Jesus fala: não, quem nasce da carne é carne, nasceu da carne é carne. Você tem que nascer do alto, Nicodemos. Você tem que nascer do espírito. É um novo nascimento, é um nascimento espiritual. O seu espírito precisa nascer de novo. Porque o espírito do homem foi corrompido, o espírito do homem caiu da graça de Deus, né? O espírito do homem tem fome de Deus e não sabe do que tem a fome, então nasce de novo. E quando alguém nasce de novo, e como nasce de novo? Quando a gente ouve o Evangelho, as boas novas, a gente crê no Evangelho, crê na Bíblia, não queira alterar a Bíblia, não queira adulterar a Bíblia, não queira contextualizar para os nossos dias, não queira mudar a palavra do Senhor. Deus fala: ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa dessa palavra, o seu nome será retirado do livro da vida, Deus fala. Então, quando a gente nasce de novo,
Como? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra na nossa vida. Aí a gente nasce do Espírito. O Espírito Santo passa a morar no seu espírito. E você nasce de novo. E de repente tudo começa a mudar. A gente sente uma diferença. Algumas coisas que a gente gostava de fazer já não gosta mais. De repente você percebe que você já não fala mais palavrão. De repente você percebe que algumas coisas que você fazia já não te agradam mais. Alguns olhares que você tinha, você percebe isso aqui, acho que está errado. E você começa a perceber uma mudança lá dentro. Aconteceu com você? Com quem aconteceu? A gente percebe, meu Deus, eu mudei. É porque nasceu de novo. Reprogramou, teve um reset. Reset, nasceu de novo. Aleluia! Mas e aí? Aí esse nenê espiritual, que tudo se fez novo, precisa de alimento. Deus preparou. Onde está esse leite? 1 Pedro 2, pertinho de Apocalipse. 1 Pedro capítulo 2, no verso 2 e 3. Desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos. Desejem ardentemente, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluia! Nós devemos desejar como um menino recém-nascido. Como é que uma criança recém-nascida mostra para a mãe que ela está com fome? Ela não fala. Ela mama não, ela chora, não é? Chora. E a mãe sabe se é choro de dor, se é choro de manha ou se é choro de fome. A mãe sabe, não sabe, mamães? É choro de fome. Então o nenê, e Deus fala, olha, nós precisamos, você que nasceu há pouco tempo, você que recebeu Jesus Cristo há pouco tempo, você é um nenê espiritual. E Deus fala, você precisa ser como o menino recém-nascido. Você precisa desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que você vá crescendo para a salvação. Se é que você já provou que Deus é bom. Aleluia! Então, qual é o leite espiritual? É a Bíblia. A palavra de Deus é o genuíno leite espiritual para os nenês espirituais. De repente eu comecei a perceber, depois de convertido, depois que a gente fala convertido, parece que virou marciano, né? Virou crente, que é isso. Quando eu recebi Jesus como Senhor, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Alguns livros já não me interessavam mais, algumas coisas esotéricas não me interessavam mais. Eu já não tinha mais nenhuma vontade de assistir filme de terror. Certos filmes já não queria mais. Parece que o meu espírito falava, eca. O seu nenê faz isso quando você vai oferecer alguma coisa que ele não gosta? Não é? E acontecia isso comigo, eu percebi que o meu espírito já não queria mais isso, não queria isso, e o meu espírito, sabe o que ele queria? Ele queria a Bíblia. Eu falei, eu preciso comprar uma Bíblia. Kátia, eu preciso de uma Bíblia. E a primeira Bíblia que eu fui comprar já era uma Bíblia de estudos. O que é Bíblia de estudos, você sabe? Tem várias Bíblias, mas tem algumas Bíblias que tem referências, tem mapas, tem comentários, a gente chama de Bíblia de estudos, né? Então, minha primeira Bíblia, recém-convertido, nenê espiritual, foi uma Bíblia chamada Scofield, que acho que não existe mais, a Bíblia Scofield, era uma Bíblia de estudos. O nenê espiritual queria o genuíno leite espiritual. Aí eu comecei a entender como Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Filho, você não pode alimentar só o seu corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde eu posso encontrar a palavra que procede da boca de Deus? Aqui. Então, qual é a primeira coisa que você precisa? Leite espiritual genuíno. Bíblia. Amém? É assim que a gente começa a crescer espiritualmente. Tem alguns que já entregaram a vida para Jesus há 10 anos.
leem a Bíblia de vez em quando, são nenês, até hoje. Espiritualmente, nenês, imaturos, inconstantes, como meninos levados por todo o vento de doutrina. Aparece uma nova coisa na internet, lê um livro, aí vê um filme, menino inconstante, levado por vento de doutrina. Aleluia. Então você precisa primeiro leite espiritual, que é Bíblia, Palavra de Deus. Qual é o segundo passo no processo de crescimento? Quando o nenezinho vai crescendo, ele mama, aí começam a aparecer os dentes e começa a mudar, aí o leite só já não sustenta, aí o que a mamãe precisa dar para o nenê? Quando vai deixando de ser nenê? Papinha, depois alimento sólido, vai mudando a alimentação. E o espírito também. O espírito começa com leite espiritual, mas depois vem o alimento mais sólido. Qual será que é o alimento mais sólido que Deus preparou para o nosso espírito? Vamos ver. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, Senhor, qual que é o próximo alimento? O leitinho já não dá mais para mim. Eu já li João, Senhor. Eu já li, qual livro você já leu? Eu já li Mateus. Aí, Hebreus capítulo 5 diz assim, vamos ver o verso 12. Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia. Você encontra uma criança, ele tem 5 anos de idade, e fala, mas mãe, ele ainda toma leite? Só leite, ele gosta tanto de leite, só toma leite. Mas tem 5 anos, só toma leite? Só leite. Não é normal, né? E o que Deus está falando aqui para nós? Ei, meninos, né? Tendo em vista o tempo que já decorreu, o tempo que já passou, faz quanto tempo que você nasceu de novo? Faz 5 anos, Senhor, e você ainda está no leite. Você ainda lê um pedacinho de um salmo por dia? Você ainda lê um provérbio por dia? Você ainda nem acabou de ler o Evangelho de João? Faz 5 anos. Você já devia ser mestre pelo tempo que já passou e você ainda precisa de leite. Você ainda está nos rudimentos da fé. Eu mudei a página aqui. Você ainda está nos rudimentos da fé. O alimento sólido é para os maduros no espírito. Qual é o alimento sólido? É a Bíblia. É a mesma Bíblia. Mas qual é a diferença? A revelação. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Jesus falou para os discípulos, olha, ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos ainda para receber. Vocês não estão preparados. Os discípulos ainda eram um pouco meninos. Eles ainda não tinham experiência nenhuma. Quando o Espírito Santo vier, Ele vai ensinar para vocês. Aleluia! Então, é preciso. Qual é o próximo passo que a criança faz? O nenenzinho começa só deitadinho, de repente o neném aprende a virar. Ele virou, agora tem que tomar cuidado, hein? Agora já se vira, não é assim? Coloca travesseiro. Ele pode virar e cair da cama, e cai, né? Como cai, irmão? E o neném sempre cai de cabeça, você já viu? Pum!
porque a cabeça é mais pesada. É a gravidade, cai de cabeça, aí a gente fica apavorado. Não deixa eu dormir. Aí ele começa a engatinhar, está engatinhando. Aí começa a andar, daqui a pouco está correndo. E o espírito? À medida que o nosso espírito vai amadurecendo, e a gente vai começando a ler, e começa a fazer sentido, aí você começa a entender Gênesis. Eu me lembro quando eu era neném espiritual, não sei se o Nicrano lembra, eu comecei a ler a Bíblia, você falou uma coisa, eu nunca esqueci, eu comecei a ler Gênesis, eu era nenê, e comecei a ler Gênesis, falei, se é um livro, vou começar do começo, não é assim que faz com o livro? Aí o nenê espiritual começou a ler Gênesis, e aí foi indo o negócio de cobra, Adão e Eva, não, isso aqui acho que não está bom não, eu vou começar então a ver o outro começo, eu vou começar a ler Mateus. Aí o nenê foi ler Mateus. Eu comecei a ler Mateus. E foi bem no começo. Fui indo, fui lendo. Aí quando eu chego no capítulo, não lembro agora no capítulo, eu sei que Jesus fala assim, se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Eu falei, epa, não gostei não. Não estou entendendo não. Sabe o que? Eu não vou ler não. Está complicado esse negócio. Era comida sólida para mim, não estava entendendo isso. E eu me lembro que um dia o Nicrano falou, e aí, Alexandre? Já está lendo a Bíblia? E aí? E Adão e Eva? Não sei se você lembra, faz muito tempo. E Adão e Eva? Já está acreditando em Adão e Eva? Eu falei, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com Jesus. Mas aí eu não entendia nada. Aí eu ia na igreja só e eu recebia o alimento que o pastor dava. Mas onde eu quero chegar? Aí, de repente, é leite. Daí eu aprendi que eu devia começar a ler João, e por isso que eu sempre recomendo, nenê, comece por João. O João é mais papinha, mais, né? Aí a gente vai, começa a entender, começa a fazer sentido, e a gente começa a entender mais, a gente começa a entender os anjos, os demônios, a criação, as alianças, e começa a entender. É quando você está começando a engatinhar. Mas se você ficar só nisso, o Espírito Santo não vai te dar o alimento mais sólido, que é as revelações maiores. O que precisa então? Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é praticar. A criança vai praticando, é muito legal. A gente está nessa fase agora, que a nossa netinha fez 1 ano, mês passado, e ela engatinhava e andava, mais engatinhava do que andava, porque ela sabia engatinhar melhor. Agora, ela, em poucos dias, já não engatinha mais, nada, ela já percebeu que é melhor andar, ainda que ela anda bem devagarzinho, meio assim, mas ela só anda, não engatinha mais. E o que o seu espírito precisa? Uma hora ele precisa começar a praticar. E é o que fala nesse texto mesmo que nós lemos em Hebreus 5, no verso 14, vamos prestar atenção nisso. Mas o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão da prática, têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente o mal, não somente o bem, mas também o mal. Como é que a gente começa a praticar? Aí a palavra de Deus fala, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante. Aquele que somente ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um homem tolo, que vai na frente do espelho, vê a sua imagem, e depois sai e esquece do que viu. Olha que louco isso. É assim aquele que lê a palavra e não pratica. Não cresce. Porque fica só aqui. Então, Deus fala, perdoa, e a gente vai e perdoa. Aí Deus fala, ore, a gente vai e ora. Aí Deus ensina sobre congregue, a gente congrega, a gente está praticando a palavra. A gente está aprendendo a engatinhar, a gente está aprendendo a levantar. Aí Deus fala, agora eu vou te ensinar o jejum. Jejum? É para emagrecer?
Não, filho, eu não estou falando do corpo, estou falando do espírito. O jejum é para você se fortalecer no espírito. Existem até certas caças de demônios que você tem que estar com o espírito forte. Jejua. Aí você pratica, entende? E você começa a praticar a palavra. E aí o Espírito Santo vai começando a revelar mais a palavra. E você vai crescendo espiritualmente. Aleluia? Pegou? E ele fala que daí a gente vai aprendendo a discernir o bem e o mal. Porque muitas vezes o mal vem com aparência de bem. Por isso que o menino espiritual, ele é levado por ventos de doutrinas. O menino espiritual é enganado espiritualmente. Porque Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Tem isso na Bíblia? Tem tudo na Bíblia. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11, verso 13 a 15. 2 Coríntios 11, 13. Porque, 2 Coríntios 11, 13, amém? Porque tais falsos apóstolos, existem falsos apóstolos? Existem falsos profetas, existem falsos mestres. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, à medida que você vai deixando de ser menino em Cristo e você vai se tornando mais maduro, pela prática, por isso ele fala, não deixe de congregar. Quando a gente congrega, a gente se lixa, a gente se ajuda, um ora pelo outro, e a gente vai praticando a palavra, vai crescendo, a gente vai começando a receber alimento mais sólido, mais revelação, pela prática. Esses 3 primeiros passos do processo dependem só de você. Começar com o leite espiritual, os primeiros rudimentos da fé, depende só de você, todo dia. Aí o segundo passo, depende só de você. Qual é o segundo passo? Continuar lendo, e aí o Espírito Santo começa a revelar, aí você já começa a entender. Batismo do Espírito Santo, você já começa a entender. Jejum, você começa a entender os rudimentos da fé. Aí o terceiro passo, só depende de você. Qual é o terceiro passo? Começar a praticar a palavra, começar a viver a palavra. Se a gente é nova criatura, Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. A gente começa a praticar e vai crescendo. Você está crescendo. E o quarto e último passo já não depende de você. Aí já depende dele. Uau! Qual é o quarto passo? O quarto passo são as experiências sobrenaturais. De repente, você percebe que você cresceu, as coisas começam a fazer sentido, você começa a entender o mundo espiritual, você começa a não temer mais anjos, você começa a não teme nem anjos nem demônios, você percebe que você está mais maduro espiritualmente, e aí quando Deus vê que é a hora certa, Ele começa a te dar experiências sobrenaturais. Aleluia! Você começa a entrar em outra dimensão. E é quando eu sempre falo que nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Aparentemente nós somos normais, mas não somos. Somos, mas Jesus falou, vocês não são deste mundo e eu também não sou. Se você não é deste mundo, você é da onde? Você é cidadão do céu, você é sobrenatural. E se nós somos cidadãos do céu, a gente começa a ter experiências no reino dos céus. Por exemplo, quando Jesus encontra Natanael, um homem bom, um homem temente a Deus, e ele encontra Natanael, e ele chega para Natanael e fala, Natanael, eu vi você quando você estava lá embaixo da figueira orando.
E Natanael fala, o Senhor me viu, o Senhor me viu, o Senhor é o Messias. E Jesus fala, Natanael, sabe por que eu falei para você que eu te vi debaixo da figueira, você se surpreendeu? Eu digo para você que daqui para frente, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus falou, Natanael? Natanael, você começa a andar comigo e você vai começar a ter experiências sobrenaturais. E aí Deus começa a saciar o nosso espírito. É por isso que ele fala, ei, não se embriague com vinho. O vinho traz contenda. Encha-te do Espírito. O ser humano quer buscar experiências espirituais e Jesus fala, filho, chegou na hora, você cresceu. Agora você vai ter experiências sobrenaturais. Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Aleluia! Mas será que isso acontece ainda hoje? Acontece. Hoje mesmo, lá no Shekinah, teve uma manifestação. Algumas irmãs viram um leão. Algumas irmãs viram anjos. Eu quero pedir para você abrir 2 Reis. Eu quero te mostrar uma outra experiência sobrenatural que acontece com aqueles que crescem espiritualmente. 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis 2. Vamos ler do 9 ao 13. E você vê como essa parte já não depende de você, depende de Deus. Ele vê se você está pronto ou não. 2 Reis 2, 9. 2 Reis 2, 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Porque ia acontecer uma coisa muito sobrenatural. Todos os profetas sabiam que Deus ia levar Elias para o céu. Ninguém sabia quando nem como, mas todos foram avisados que Deus iria levar Elias para o céu. Não morrer. Ele ia ser levado para o céu. E aí então Elias fala para Eliseu, o seu discípulo direto, o que você quer que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aqui a gente tem alguém que tem fome espiritual. Eliseu falou, Senhor, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E Elias foi um profeta, fez coisas impressionantes. E o Eliseu queria porção dobrada do Espírito. Então, Elias disse para ele, coisa dura pediste, você pediu coisa difícil. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Não ia depender de Elias, não ia depender do Eliseu, ia depender de Deus, certo? Elias falou, se os seus olhos espirituais se abrirem e você vê o que vai acontecer comigo, você vai receber porção dobrada do Espírito, senão não. Depende de Deus. E sucedeu que indo eles andando e falando, normal, andando e falando, de repente o quê? Um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, Deus permitiu que Eliseu visse isso. Ele começou a clamar, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. E ali, Eliseu pegou a capa de Elias e nós sabemos pela história que ele recebeu porção dobrada. Na verdade, Eliseu fez o dobro dos sinais registrados que Elias fez. Cresceu espiritualmente. Experiência sobrenatural. Amém? Quem se lembra de mais uma experiência sobrenatural? Quero compartilhar só essa última. Jesus está com seus discípulos,
Havia 3 discípulos dentre os 12 que eram mais maduros espiritualmente. Quem eram os 3? Quem lembra? Pedro, Tiago e João, num barquinho. Pedro, Tiago. As crianças sabem quem eram os 3 mais maduros. Pedro, Tiago e João. Foram os 3 que foram até a casa da Talita quando Jesus ressuscitou. Foram os 3 que foram no Monte da Transfiguração. Jesus falou para os 12, não muito depois desses dias, alguns de vocês vão ver o reino dos céus aberto e o Filho do Homem. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte, e no alto daquele monte, de repente, Jesus, o que aconteceu com Jesus? Jesus se transfigurou. Você imagina isso? Eles estão ali com Jesus, no alto do monte. De repente, Jesus começou a mudar, a forma começou a mudar, ele começou a brilhar, brilhar, resplandecer, resplandecer, e ele ficou mais brilhante do que o sol do meio-dia. Jesus. E eles viram aquilo. E depois disso, eles ainda viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Foi uma experiência sobrenatural. Experiências sobrenaturais são para aqueles que são maduros espiritualmente. Eu poderia te contar agora várias experiências sobrenaturais que eu já tive na minha vida. E isso me ajuda a perceber que eu estou no caminho certo, que eu não estou louco. Eu continuo sabendo comer educadamente, eu continuo ainda sabendo ler o português, não a nova língua, eu continuo normal, mas de vez em quando Deus dá uma experiência sobrenatural para eu me lembrar de que eu não sou dessa terra, e você também não. Então, o Senhor quer que você cresça espiritualmente. Em que fase você está? Você está começando a ler a Bíblia? Se esforce, leia mesmo. Leia João. Depois que você lê João, entra já na escola da palavra. Depois leia Mateus, leia Atos, começa a ler. Não pega de cara Levítico, você vai engasgar. Né? Aí depois você vai começando a entender, começa a fazer sentido, à medida que você congrega, aí você começa a amadurecer, a aprofundar, aleluia, aí você começa a praticar a palavra, e de repente Jesus fala, filho, vou te dar a primeira experiência sobrenatural, você vai ser promovido, amém? E aí você de repente tem uma experiência sobrenatural, você ora por alguém, a pessoa é curada, ou você vê um anjo, ou você começa a orar em línguas, ou você vai para a imersão no Shekinah e Deus muda a sua história, e você começa a ter experiências sobrenaturais, aleluia, e aí finalmente, você percebe que você cresceu, porque Jesus te ajudou a crescer, e agora Jesus fala, filho, agora posso contar com você? Não foi você que me escolheu, eu te escolhi, eu escolhi você para que você vá em meu nome, eu escolhi você para que você leve a salvação. Eu vou fazer de você pescador de almas. Que louco isso. Mas Jesus, eu estudei para ser veterinário, eu quero salvar vidas animais. E Jesus falou, pode continuar, filho, por um tempo. Está acabando esse tempo. Mas eu vou fazer você também um pescador de almas. Aleluia. E aí você já maduro na palavra, você já experimentado, e você já começa a orar, e libertar, e salvar, e curar, e você se torna um agente do céu. E Jesus falou, eu te escolhi para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí você percebe que a sua vida muda, e aí você começa a ter mais fome de Deus. E aí você entende quando Davi falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você fala, meu Deus, na igreja que eu congrego, é só domingo. Aí não, segunda-feira você pode ir lá para buscar cura para a sua alma, fortalecimento para o seu espírito. Você pode quebrar cadeias que você nem sabia que tinha. É mesmo, segunda-feira também eu vou lá. Será que eu vou? Eu fico no sofá. Será que eu vou? Eu fico vendo aquela série de filmes. Aí o espírito que já está mais maduro, o filho, levanta. Aí rapaz, vamos para a igreja. É segunda-feira, aleluia, aí passa a terça e você fala, ai Deus, calma filho, abre a palavra, hoje somos nós dois aqui,
Aí chega a quarta-feira e o espírito recriado fala para a alma, hoje é quarta, filho, a gente vai falar de autoridade e poder, você vai perder. Claro que não. A gente vem na igreja de novo. Aí de repente o Satanás joga uma seta falando, ei, você está ficando crente demais, né, rapaz, você está ficando radical. Aí o que você fala para ele? Satanás, estou ficando radical e eu vou pisar na tua cabeça. Na minha casa você não tem mais vez. E aliás, Satanás, está escrito aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E já está chegando esse tempo, porque eu estou me fortalecendo, você está vendo, né, Satanás? Olha o tamanho da minha espada agora. Você entende? Você vai crescendo espiritualmente. E aquela fome que nós temos do sobrenatural, o Espírito Santo dá para a gente. E eu creio que a nossa igreja vai começar a ter eventos, reuniões, quiçá semanais, para a gente buscar o Espírito Santo. Porque assim como a corça tem sede de água, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Pai, será que a gente não pode ter alguma coisa semanalmente aqui na igreja, para Te louvar, para Te buscar, já que o Senhor falou que o Senhor se assenta no meio dos louvores do Teu povo, Senhor. E se a gente estiver aqui num dia só para Te louvar e orar e buscar a Tua presença, o que será que vai acontecer? Você vai ter experiências sobrenaturais. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Porque esse plano de Deus, esse plano de crescimento, é para você e é para mim. Às vezes nós temos que ir num nutricionista ou numa nutricionista para falar, olha, eu não sei aqui, eu não consigo ganhar peso, ou eu não consigo perder peso, e aí o nutricionista vai te ajudar, não é? Olha, o meu filho não está crescendo, o que será que precisa fazer? Aí o nutricionista vai te dar uma dieta para o corpo, não é assim? E Jesus quer te dar uma dieta para o seu espírito, para você crescer, para você amadurecer espiritualmente. Aleluia! Você começa no leite espiritual, depois Ele revela a palavra e vai se tornando um alimento sólido. Aí Ele fala, agora pratica, filho, começa a viver essa palavra, e você vai crescendo. E aí uma hora Jesus fala, agora eu vou começar a te levar. Agora você vai começar a ver os céus abertos, você vai começar a ter experiências sobrenaturais. E de repente Ele vem e fala para você, agora filhão, filhinha, vai meu nome agora. Agora vai meu nome que eu estou com você. Aleluia! Quem está disposto a crescer espiritualmente? Esse é o plano de Deus. Por isso Ele deixou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que nós todos cresçamos. E aí o corpo de Cristo é poderoso para saquear o inferno, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo na sua vida, na sua família e na cidade e aonde nós fomos. Ele vai desfazer as obras do diabo, está escrito, mas Ele vai usar homens e mulheres maduros espiritualmente, não nenês espirituais. Se eu tiver que escolher entre um tempo perdido na internet com qualquer coisa ou entre a palavra de Deus, eu sei que eu vou escolher a palavra de Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. E que essa palavra se torne materializada. Fica bem aos santos louvarem ao Rei da Glória. Vamos louvar a Jesus. Eu vou subir a montanha pra te encontrar, vou me derramar em teu altar. Tudo que eu mais quero é te conhecer. Tudo que eu preciso
te quero mais, te desejo mais. Aumenta o fogo e queima meu coração. Eu quero ir mais fundo da tua unção. Não quero ficar no mesmo lugar. Em tuas águas profundas quero mergulhar. Eu te quero mais, te desejo mais. Eu te quero mais, te desejo. Eu te quero. Eu te quero mais, te desejo. Eu te quero mais e deixa cair o teu fogo, deixa cair o teu fogo aqui, deixa cair o teu fogo, vem me queimar, deixa cair o teu fogo. Mais uma vez, vamos lá. Vem, igreja. Deixa cair o teu fogo. Deixa cair o teu fogo. E deixa cair o teu fogo. Deixa cair o teu fogo aqui. Deixa cair o teu fogo. Mais forte, deixa cair. Deixa cair o teu fogo. Deixa cair o teu fogo aqui. Deixa cair o teu fogo. Vem.
Deixa cair o teu fogo aqui. Deixa cair o teu fogo. Vem me queimar. Deixa cair o teu fogo. Deixa cair o teu fogo aqui. Deixa cair. Vem me queimar. Deixa cair o teu fogo. Deixa cair o teu fogo aqui. Deixa cair o teu fogo. Vem me queimar. Deixa halabaramaseri andaramashe. Chorabaiá, cantacataie. Saiba que o seu Pai Celestial está acompanhando o seu crescimento. O Pai está acompanhando o seu crescimento. Ele vê se você tem fome ou não. Davi era um adorador, Davi tinha fome de Deus. Ele falou isso: assim como a corça tem sede de água, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. Então você percebe que você é racional. Você questiona a Bíblia, você é racional. Você se alimenta do leite, mas também vê outras coisas. Você é racional, mas você vai crescendo naquele processo, vai crescendo. E de repente o Pai vê: agora você já pode andar de bicicleta espiritual. Agora você já pode começar a dar alguns voos. E aí Ele te dá a primeira experiência espiritual. De repente você vê um leão. De repente você vê uma chuva de ouro. Daí você fala: meu Deus, eu estou ficando louco. Não, você está começando a deixar de ser somente racional. Você está começando a ser espiritual. De repente você vê um anjo. De repente você fala: olha, Deus me falou para dizer isso aqui para você. E você fala e a pessoa começa a chorar. Meu Deus, o que está acontecendo? Você está achando a sua identidade. Você é cidadão do céu. O Pai está começando a te promover, está começando a te dar experiências sobrenaturais. Um dia, de repente, Moisés viu um arbusto que começava a pegar fogo. Um dia, de repente, Isaac viu um anjo. E ele falou: esse anjo pode dar minha bênção, eu vou lutar com esse anjo. Que coisa louca é essa? Isaac lutou a noite inteira com o anjo. Ele falou: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. E finalmente o anjo abençoou Isaac no nascer do dia. E ele foi ferido na coxa pela espada, mas ele lutou com o anjo a noite inteira. Jacó. Obrigado, Gustavo. Porque Jacó queria dizer enganador. Ele falou: não quero ser enganador para sempre. E ele lutou com o anjo do Senhor. Ele teve uma experiência sobrenatural. E se você estiver pronto, o teu papai do céu quer começar a te dar experiência sobrenatural. Mas para isso você tem que ser um pouco louco. Louco no bom sentido. Por isso que ele fala que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós os que cremos é salvação e poder de Deus. Jesus Cristo falou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Então você vai no leite, de repente ele começa a ser papinha, ele começa a ser alimento sólido, e você começa a andar em cima dessa palavra, e de repente, começa a acontecer. Visão, revelação, cura, unção. Aí você percebe que você foi promovido, e o Senhor Deus quer promover você. Feche os seus olhos e fala com o Pai agora. Se você tem fome e sede de Deus, Ele conhece o seu coração. Pede para Ele, como uma criança, ou como um menino, ou como um homem. Pede: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu preciso de Ti. Ó Espírito Santo, me revela, me enche. Eu quero ter mais fome da palavra, Senhor. Eu quero sair do leite. Fala para Ele. Eu repreendo esse sono que te impede de ler a Bíblia.
Eu te repreendo essa preguiça que te impede de ler a Bíblia. Eu repreendo essa procrastinação que te impede de ler a Bíblia. Eu profetizo que você vai ler e ler e ler e ler. Você vai crescer, crescer, crescer espiritualmente. E você que já é maduro e tem tido medo do espiritual, você tem tido medo do sobrenatural, eu repreendo e retiro em nome de Jesus Cristo. E eu te falo, deixa de ser menino, deixa de ser criança. O Senhor quer te dar experiências sobrenaturais, porque essa é a tua essência, esse é o teu DNA. Você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Receba a autoridade, receba a unção. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu profetizo que o sobrenatural vai ser natural na sua vida. Aleluia. Receba, receba, receba fé, receba coragem. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos mais forte, responsáveis. Você é responsável pelo Espírito Santo dentro de você. E a chama não vai se apagar, Senhor. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Mais uma vez. Nos tornamos responsáveis. A chama. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha pra andar a segunda milha, Senhor. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Mais uma vez. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos. Essa é a voz da tua igreja, Senhor. A chama não vai se apagar, Senhor. Nós vamos andar a segunda milha, Pai. Xarabacantataê. Nos tornamos responsáveis. A chama, Senhor. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Yeah. Yeah, aleluia.
A palavra do Senhor diz que a chama deve arder continuamente no altar. Você é o altar. A chama deve arder continuamente. Uma pessoa muito querida minha, quando eu entreguei a vida para Jesus, voltei de Machado, em Minas Gerais, alegre, eu entreguei minha vida para Jesus. Essa pessoa muito querida falou: olha, isso é fogo de palha. É fogo de palha, vai passar. Nunca passou. Ainda tem muita lenha, aleluia. E eu peço agora que o Deus eterno te abençoe, como Ele ensinou. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veiyasem lecha. Shalom. Shalom, povo de Deus, abençoa teu irmão, aleluia, obrigado meu Pai, aleluia. E se Deus quiser, até amanhã, até quarta-feira, amém, glória a Deus, abençoa teu irmão, shalom.